O problema aqui é o seguinte. Esse triângulo maior é um triângulo equilátero de lado x. Pegando os pontos médios dos lados desse triângulo, eu construí outro triângulo. Pegando os pontos médios desse segundo triângulo, eu construí um terceiro triângulo. E assim sucessivamente. Pegando os pontos médios desse terceiro, eu construí um quarto triângulo e posso pensar num quinto, sexto, sétimo, infinitos triângulos. Teoricamente, eu posso ter aí infinitos triângulos. Uma infinidade de triângulos. Eu quero saber qual é a soma das áreas de todos esses triângulos. O triângulo maior, esse segundo, mais esse terceiro, mais esse quarto, mais um quinto, mais um sexto, etc, etc. Infinitamente. Como esse triângulo equilátero tem lado x, esse triângulo aqui vai ter lado x sobre 2, metade de x, não é verdade? Você vê, meio, metade. A relação entre as áreas é elevada ao quadrado. Figuras semelhantes. A relação entre as áreas é quadrado. Quadrado da razão. A razão de semelhança do maior para o menor é meio. Tá? Então veja, meio elevado ao quadrado é 1/4. Isso significa que a área desse segundo é 1/4 da área do maior. Tá? Esse terceiro, a área dele é 1/4 da área do segundo. O quarto é 1/4 da área do terceiro e assim sucessivamente. Você vê que é verdade. Ó, aqui você tem um triângulo, 2, 3 e 4. São 4 triângulos congruentes, cuja soma das áreas dá a área do grande. Então qual é a razão de semelhança? É meio. Tá? A razão de semelhança é 1/4. 1/4. Você vê que a área desse triângulo é 1/4 dela toda, a área desse é 1/4 desse aqui e assim por diante. Tá entendido? Você viu aí no próprio desenho, né? Que a área desse triângulo é 1/4 da área do outro, porque são 4 triângulos congruentes. Então, como é que nós vamos fazer essa soma dessas áreas? Pegando aqui um papel. Para quem não lembra da fórmula da área do triângulo equilátero, ó, nós temos aqui a altura, tá? Aqui medida x, né? Tá? Ó, teorema de Pitágoras. Esse lado aqui é x sobre 2, né? Aqui é metade de x, certo? Que a altura, ela é mediana também. Então, veja lá. A altura, triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras. A altura, que é h é um cateto. É a hipotenusa ao quadrado menos o quadrado do outro, não é? Então, h ao quadrado vai ser o quê? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes x2, 4x2 mais 1x2, 3x ao quadrado sobre 4. Então, o h vai ser o quê? O h vai ser raiz quadrada de x ao quadrado é x, vezes raiz de 3, dividido por 2. Altura do triângulo equilátero. Essa forma você já conhecia também, né? Agora a área. A área vai ser o quê? Vai ser base x, vezes a altura, que é x raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. Isso aí vai ficar x vezes x ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2 vezes 2, 4. Essa aqui é a forma da área triângulo equilátero, tá? Então, vamos chamar essa área aí de área 1, a área do grande, tá? A área do segundo, você já viu que a razão de semelhança é 1/4, né?
Então a área do segundo vai ser x ao quadrado, raiz de 3, sobre 4 vezes 4, 16. E assim sucessivamente. Nós vamos ter aí uma progressão geométrica de razão 1/4. Se eu multiplicar isso aqui por 1/4, não multiplico 4 embaixo, não dá 16? Tá? Então, como a razão, veja bem, como a razão é um número entre -1 e +1, porque a razão é 1/4, não é isso? Então nós podemos usar a fórmula da soma dos termos da PG infinita. Então, e lembrando que só é possível somar os termos da PG infinita quando a razão for um número entre -1 e +1. O módulo da razão tem que ser menor que 1, tá? Então a soma é o quê? A1 sobre 1 menos Q, lembra? Então vai ficar A1, quem é o A1? É a primeira área, é x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, dividido por 1 menos a razão, 1 menos 1/4, certo? Então essa soma vai ficar esse valor, x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes quanto? 1 menos 1/4 são 3/4. Dividir por 3/4 é multiplicar por 4/3. Você pode cancelar o 4. A soma dessa infinidade de áreas vai dar x ao quadrado, raiz de 3 sobre 3. Está aí a soma das áreas daquela infinidade de triângulos. Beleza, pessoal? Gostou? Não é bacana? É muito interessante, é muito bacana. Então, se você tem um valor de x, ó, x é 6, por exemplo, 6 ao quadrado, 36, dividido por 3 dá 12, 12 raiz de 3. O x é a medida do lado do triângulo maior, do primeiro triângulo desta figura aqui, ó. Não é? Tá bom? Então tá aí, pessoal, a soma de infinitas áreas, progressão geométrica. Esse é o A1 na PG, esse é o A2 e assim sucessivamente. Então é isso, um abraço do Itamar, boa sorte, tchau, tchau.